A paz e graças, irmãos. Bem-vindo ao canal Igreja Pentecostal Bendita Esperança de Moçambique. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta o botão inscrever-se. Depois aparecerá um sininho. Ative o sininho para todas as notificações, para que todas as vezes que nós postarmos uma pregação, o YouTube lhe notifique. E não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar essa palavra para que outras pessoas sejam alcançadas. Pois nosso intuito é esse, proclamar a palavra de Deus. Então, Deus abençoe você. Vamos ouvir a palavra. A Trindade Divina. Aleluia. Porque é um assunto que tem sido controverso. Que as pessoas começam a fazer confusão. Amém. E já ouvi até pastores a dizerem coisas que não se deviam dizer. A dizerem que Deus, aleluia, ele simplesmente muda de forma. Então houve tempo que se manifestou como homem. Então era chamado de Jesus. Aleluia. Mas é o mesmo Deus. Eu quero dizer que não. Aleluia. Amém. Nós temos três pessoas no único Deus. E é importante que isto fique em nós. E eu vou mostrar por que são três pessoas, não só Deus. Em Gênesis 1, o verso 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Aleluia. Amém. Só Deus pode criar alguma coisa. Amém. Só Deus pode criar alguma coisa. Amém. Nós podemos transformar a matéria. Transformamos o ferro, fazemos carros. O cimento, pedras, fazemos cimento, construímos casas. Aleluia. Não estamos a dar origem a nada. Estamos a transformar as coisas que existem. Estamos a transformar aquilo que Deus nos deu. Aleluia. Só Deus cria. E ele criou os céus e a terra. Êxodo 3, 6 diz assim: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Desde a criação de todas as coisas, havia se passado já muito tempo. Até o dilúvio já tinha acontecido. E os israelitas tiveram por 430 anos na escravatura no Egito. Aleluia. Deus apareceu para Moisés na sarça. Aleluia. E aí onde Deus disse: eu sou o teu Deus, Deus do teu pai Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou. Aleluia. Eu sou. Ele não colocou dúvidas aqui. Aleluia. Vamos ver no verso 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou.
loyi a nga kona i ndzi rhumile ka n'wina. Eu sou antes que alguma coisa fosse criada. Hi mina na ku nga se vangiwa nchumu. Eu sou antes que alguma coisa tivesse início. Hi mina na ku nga se humelela nchumu. Eu sou o Deus. Hi mina ni Nungulu. Aleluia. Amém. Ele se identifica. É Deus quem criou todas as coisas. Yena a ti kombekisa i Nungulu a nga vanga swilo zwonse. Aleluia. Amém. Amém. Eu imagino uma criança Mina ndzi pisa xin'wanana que nasce, xitswaliwako. por alguma eventualidade, os pais morrem enquanto ela é criança ainda, pequenina. Hi ku humelela swo karhi vatswali va fa xona xa hi ni umexi. Então ela é criada sem pais. Yena a ve a hlayisiwa na nghena vatswari. Aleluia. Amém. Isso significa que ela não tem pais. Leswi lo leswaku yena a nga na vatswari. Não existem pais. Yena a para nga na ela. vatswari, a ku na vatswari laha ka yena. Não houve pais para ela. A ku zange kumeka vatswari laha ka yena. É isso. Swi vula leswi ke. Aleluia. Amém. Amém. Mesmo que não tenha visto, Hambiloko a nga va wananga, ela precisa de acreditar que ela tinha pais. a fanele ku ve a kholwa leswaku wa ha ni vatswari. Aleluia. Amém. Às vezes o nosso grande problema A timhaka ta hina letikulu é esse. hi sweswo. Porque nós não queremos acreditar que existe Deus. Hina a hi le ku kholwa leswaku i kona Nungungulu. Porque não vemos Deus. Hikusa a hi n'wi voni. Aleluia. Ainda não vimos Deus. A hi se n'wi vona Nungungulu. Mas ele diz, eu sou. Kambe yena a vula leswaku hi mina. Aleluia. Amém. Antes que alguma coisa fosse criada, Na ku nga se vangiwa nchumu. eu sou. Hi mina. Amém. Amém. Ele é. Yena hi yena. Aleluia. Amém. Isaías 43, Ka buku ya Isaya 43. 11 a 13. Isaías 43, Isaya 11 a 13. Diz assim a palavra de Deus. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Mina hi mina Jehova. Hangi ka mina a ku na muhanyisi. Eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Hi mina ndzi zviwulileko ndzi hanyisa ndzi vuya ndzi vumba. Ku hanga hi na Nungungulu mun'wana xikarhi ka n'wina, hikwalaho n'wina mu ndzi kuxumunyela leswaku ndzi Nungungulu ku vula Jehova. Amém. Verso 3. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. A ku sukeleni leswi ni ku a ku sukela leswi ni ku ya mahlweni ndzi yaloye. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. A kona a nga tlhatlhisaku ka njeni ka mina. Operando eu, quem me impedirá? Loko ndzi rhandza ku maha nchumu, hi mani a ta nga ndzi kaneta. Ainda antes que houvesse dia. Na ku nga se kumeka ni siku, Aleluia. Eu sou. hi mina. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, Vamakadzi va xisati va xinuna. muitas pessoas acabam o tempo discutindo se Deus existe ou não existe. Awanyani vanhu va mbeta kama hikuva va holova va lava ku Jehova i kona ni Na verdade, Deus não existe. hi lisini Jehova a nga kona. Deus é. Jehova hi yena. Aleluia. Amém. Amém. Ele é antes que o dia existisse. Yena hi yena na ku nga se humelela ni siku. Ele é antes que a terra existisse. Yena hi yena na ku nga se humelela ni misava. Ele é antes que você fosse tornado pessoa. Yena hi yena wena na ku nga se maha munhu. Ele é Deus. Yena i Nungungulu. E ele será Deus sempre. Yena i ta ve Nungungulu eka lako. Portanto, temos o Deus criador de todas as coisas. Hikwalaho hina Nungungulu loyi a nga vanga swilo O swona. redentor da humanidade. Loyi a nga vanga vanhu. Aleluia. Amém. Ele é antes que alguma coisa existisse. Yena hi yena na ku nga se humelela nchumu. Aqui está a razão pela qual nós temos que adorá-lo. Hi laha hi fanele ku va hi mu khwazela kona. Veja só que este Deus nos fez. Wona ku Jehova loyi hi mahile. Nós pecamos contra ele. Hina hi mu gohele.
Fomos expulsos da sua presença. Isso sim, mas foi ligado. E Ele, na sua grande misericórdia, E é na o xinge gago. na sua grande compaixão, Eu xinge gago gago. Ele estende-nos a mão Ah, iniga o. para nos socorrer, Lejago a. para nos tirar do pecado Lejago dai rainha saca. e nos fazer voltar para Ele. Ai, mahu ya gaena. Aleluia. Não merece obediência, Será que yana anga fanele ku khozela? não merece adoração. Anga fanele ku khozela. Aleluia. Amém. Ele é Deus. Ele não ngungulu. Amém. Deus se revela um Deus único e plural. Jehova atukumbikisa na ku Jehova lo wa Mungu nilo ateleko. Aleluia. Amém. Vamos ver em Gênesis 1:26. Ai vuleni ka Genesis tipo sei. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Nungulu itengalo. Ai vangeli munhu himufananiso wa hina. Itafanana na hina. Itafumela zwiwani vya bimbi. Ni tinyanyani ta tilo, ni zwifuyo, ni misava yonke, ni zwikoka-koka zonke zwifambako misaveni. Aleluia. Deus disse: façamos. Jehova ite ahimaheni. Disse a quem? Ajelima. Aleluia. Deus disse a quem? Jehova ulile ajelama. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. Amém. Façamos. Ahivangeli. Nós. Hina. Nós quem? Hina vamani. De fato disse Deus Pai, Deus Filho, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nungulu dada, nungulu mwana, nungulu mayogweni. Logo no princípio nós começamos a encontrar a revelação de Deus. Akuvaleni hina hikuma kutukombekisa ka Jehova. Que Ele é um Deus único Leswaku yena i Jehova loyi Mungu. em 3 pessoas. La ka vanharhu. Aleluia. Amém. Não há nenhum erro aqui. Hakuna xinhu kana swi nga vi byona la. Aleluia. A palavra trindade A mhaka wunharhu não existe na Bíblia. a yi kona lomu ka Bibele. Mas este conceito Kambe a mhaka leyi transcorre toda a Bíblia. yi wula ka goxe Bibele. Aleluia. Está lá, em toda a Bíblia está patente a trindade. Yi kona lina ka goxe Bibele a vunharhu. Amém. Porque há pessoas que acreditam nas palavras taxativas. Hi kuna ni vanhu lava khulaka ka timhaka. Se você diz trindade, Loko wena u lava vunharhu, ele quer encontrar trindade na Bíblia. yena a lava kuma vunharhu na ka Se Bibele. não encontrar trindade na Loko Bíblia, a nga kumi vunharhu ka então Bibele, não crê na trindade. hikwalaho a nga kholi ka vunharhu. Aleluia. Amém. O problema não é a palavra, A timhaka hi mhaka. é um conceito. Hi leswi É aquilo que Deus nos tem revelado. Jehova hi byelaka. Aleluia. Que Ele é único Leswaku yena em hi 3 yena pessoas. ka vanhu vanharhu. Quando diz façamos, Loko a wu lava ku Ele ahimaheni, inclui algumas outras pessoas. yena a byela ni van'wani vanhu. Mas quando Deus disse façamos, Kambe loko não estava falando com os anjos. a nga vulavuli ni Porque tingilozi. os anjos são criaturas de Deus. Hikusa tingilozi ti vangiwa hi Diz Jehova. lá em Hebreus 1, verso 13. Jula ka Hebreus 1 ya 13. Aleluia. Deus criou os anjos. Jehova i vangila São espíritos ministradores tintsumi leti tirhelaka para operarem a favor dos santos. leti tirhelaka lava kwensimileko. Acabou. O homem não foi feito à imagem e semelhança dos anjos, A munhu a nga mahiwanga xikombiso ni xifananiso xa tingilozi. mas o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Kambe munhu i mahiwile ku fanana na Jehova. Aleluia. Amém. Em Mateus 28, 19, Ka Mateus 28:19. estamos a falar da revelação da Trindade por parte de Deus. Hi vula le ku tikombisa ka vunharhu la ka Jehova. Aleluia. Então, 28, 19. Diz assim a palavra de Deus. 19. Portanto,
Ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. hikwalaho fambani mu va maha vapizani amatiko wonke mu va babatisa hi vito ka Dadani ni ka N'wana ni ka Moya wa ku basa. Amém. Percebeu bem o que eu li? Xisisi kwatsi leswi nga boha. Portanto, Hikwalaho ide ensinai todas as nações, fambani mu va maha vapizani amatiko wonke batizando-as em nome mu va babatisa hi vito do Pai, ka do Dadani Filho ni ka e do N'wana Espírito Santo. ni ka Moya wa ku basa. Por que Jesus Hi ku yini Jesu não disse batizando-os a nga vula ku va babatiseni nos nomes hi mavito do Pai, do Filho e do Espírito Santo? ka Dadani ni N'wana ni Moya wa ku ntsima. Aleluia. Mas ele disse no nome. Yena u lihi ka vito gin'we Aleluia. Pai, Filho e Espírito Santo. Dadani N'wana Moya wa ku Porque ntsima. essas pessoas Hikusa vanhu lava constituem um único Deus. va maha Xikwembu xa le xa cin'we. Amém. Essas pessoas constituem um único Deus. A vanhu lava va maha Xikwembu xa le xa cin'we. Aleluia. Unidos, Va patsele trabalham em harmonia, va tirha hi ku zanana fazem todas as coisas juntas. va maha zonke zwilo na va hi xikan'we. Aleluia. Alguns teólogos A van'wanyani va teologo dizem que Deus simplesmente se manifesta de forma diferente dependendo do ambiente em que estiver. a vula ku Xikwembu xi tikombekisa hi matshamelo ya ku hambana hi laha va nga kona. Aleluia. Isto quer dizer que Leswi la ku vula ku na percepção deles laha ka ku pimisa ka vona é que Deus é um ator de teatro. va vula leswaku Xikwembu i atori ya teatro. Aleluia. Em que algumas vezes se faz filho, Hikuva a makhati man'wana timha n'wana, outras vezes se faz pai, a makhati man'wana timha Dadani, outras vezes se faz Espírito Santo. a makhati man'wana timha Moya wa ku ntsima. Aleluia. Mas não, Kambe i yini? não é isso. A hi swona leswi. Veja que aqui está muito claro. Vona ku laha swi tshamisekile. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hi vito ka Dadani ni ka N'wana ni ka Moya wa ku E basa. não nomes. Na u nga hi mavito. Mas ok, vamos ver mais uma coisa. Hi ta vona Em Mateus 3, verso 17, ka Mateus xipimo 3 a versículo 17. hoje estamos a fazer um estudo. Nyamukhoma a gondza. Aleluia. Para aprendermos. Leswaku hi ta ve hi gondza. Mateus 3, 17. Aqui eu posso aumentar. 16, 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito Santo, o Espírito de Deus, descendo como pomba e vindo sobre ele. Jesu lahana a babatisile i lo huma byalebyo hi lomu matini languta a tilo ki lo pfululeka a vona moya wa nhungulu wu relela kota tuva henhla kakwe. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Swona ke ku lo zwala Jesu ki humaka matilweni ki ku loyi i n'wana wa mina a rhandzekaku ndzi xalaleko khwatsi ha yena. Aleluia! Amém! Nesta passagem do batismo de Jesus, Laha ka ku babatisiwa ka Jesu nós encontramos a manifestação das três pessoas. hi kuma ku tikombekisa ka vanhu vanharhu. Jesus está sendo batizado. Jesu o babatisiwa Quando ele sai das águas, loko a huma hi o matini Espírito Santo desce em forma de pomba. a moya wa ntsima wu chika wu nge hi tuva. Depois se ouve uma voz do céu, Ku ga ku humelela gezi dizendo: Esse é meu filho amado, yi vula leswaku loyi i n'wana wa mina loyi a em rhandzekaka quem me comprazo. laha mina ndzi xaleleko ha yena. Aleluia! Amém! Encontramos as três pessoas Hi kuma vanhu vanharhu distintas. va ku fana, Amém! Cada um fazendo a sua parte. munhu a mhahla Jesus está sendo batizado, Jesu o o babatisiwa Espírito Santo desce em forma de a pomba moya wa ntsima wu chika wu nge e hi Deus tuva. Pai diz: É meu filho. A nhungulu aku loyi i n'wana wa mina. Aleluia! Pode ser a mesma pessoa fazer teatro. Ku nga va munhu wa munhu a mhateyato.
Pode? Aleluia! Nós vemos aqui Hina hajuana la. que de fato nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Leswaku hina ni nungungulu dadani, nungungulu mwana, nungungulu moyo kwenzima. Aleluia! Vamos ver João 4,16. Itavula Johana 4:16. Amém? Não durma, não soneque, esteja atento. João 4,16. Se você não pode escrever, pelo menos fique com isso na cabeça, com o conceito. 4. João 14,16, desculpe. João 14,16. Johana chipimo 14, a versa. Jesus disse: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Zitakombela ka dadani, ita munyika mun'wani munyimeli, kasi a tshama na n'wina kala ku pensuka. Aleluia. Quem vai pedir? Hi mana ta u nga kombela? Jesus. Hi Jesu. Vai pedir a quem? A ta kombela ka mani? Ao Pai. Ka dadani. Vai pedir o quê? A ta kombela yini? O outro Consolador, A mun'wani munyimeli. o Espírito Santo. A moya wa ku Vou kwenzima. ler no 17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o conhece, não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Kunga moya wa xinene lowu tiku ji nga swi kotiki ku wu amukela hakuva a ki woni hambu ni ku wu tiva kanileswi n'wina ma wu tiva hakuva wu tshama na n'wina wu ta tshama ndzeni ka n'wina. Aleluia! Quando nós oramos, Loko hina hi khongela Jesus nos ensinou que devemos fazer o seguinte: Jesu a hi vonise leswaku hi fanele ku jimesa ku devemos entrar na presença de Deus hi fanele ku va hi nghena koneni ka Jehovha e pedir a Deus, hi kombela ka Jehovha em nome de hi Jesus, vito ka Jesu no seu nome. hi ka vito gakwe Não é isso que ele diz? a hi swona leswi a nga vula. Porque você não vai lá dizer, eu e Lídio, estou a pedir a Deus. Wena u nga ta chikisina u kombela ku mina hi Lidio ndza ku kombela wena Porque não é conhecido Lídio lá. hikusa nga tiviwe hi Lidio. Aleluia! Lá quem é conhecido é Jesus. Loyi a tiva ku nya hi Jesu. Aquele que verteu o seu sangue por você. Loyi a nga nyikela khato. Ele que se apresenta lá. Hi yena a ti kombekisaka. Por isso nós vamos em nome de Jesus. Kwala hi famba hi vito ka Jesu. Cada dia que nós dobramos os joelhos, Siku hi siku hi khiza mali. pedimos em nome de Hi Jesus. kombela hi vito ka Pedimos Jesu. a quem? Ao Pai. Hi kombela ka mani ka Jesu. Guiados pelo Espírito Santo de Na hi Deus. fambisiwa hi moya wo kwetsima wa Jehovha. Aleluia! O Espírito Santo nos guia. A moya wo kwetsima wo hi fambisaka. E nós pedimos em nome de Jesus. Hina hi kombela hi vito ka E Jesu. pedimos ao Pai. Hi kombela ka dadani. Aleluia! Há pessoas que fazem o seguinte: Kuna ni vanhu va masakwini. oh papai, eu te peço, Mina dada ndza ku em nome kombela. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eka vito ka dadani ka n'wana. Você fez o quê Wena u mahili yini quando diz isso? loko u vula leswi? Está a pedir a Deus, U kombela ka Jehovha. em nome de Deus, Hi vito ka Jehovha. Pai, em nome de Deus, Hi vito ka Jehovha. Filho, em nome de Deus, Espírito Santo. Está a pedir a quem? U kombela mani. Aleluia! Há coisas que tem que ter lógica. Kuna ni swilo leswi fanele ku swi fambelana. E Jesus nos ensinou Kambe Jesu hi que tudo o que pedimos, leswaku sweswi leswi temos que pedir em nome de hi Jesus. fanele hi kombela hi vito ka Jesu. É Jesus que morreu por nós. I Jesu a nga hi fela. É Jesus que faz-nos retornar ao céu. I Jesu laha hi mahaku hi ya Ele é o único caminho que nos leva a Ele Deus. i ndlela ya yin'we ya yi fambisaka ka Jehovha. Por isso a Bíblia diz: Hikwalaho a Biblia yi nge. eu sou o caminho, a verdade e a vida. Hi mina ndlela lisini. Ninguém vem ao Pai A ku na ta ka dadani senão por mim. loko a nga ti ka mina. Aleluia! Ninguém vem ao Pai A ku na ta ka dadani senão por mim. loko a nga ti ka Amém. mina. Ele é Deus. Por isso ele diz: ninguém vem ao Pai Hikwalaho nge a nga kona ta ka senão por dadani mim. loko a nga ti ka Se você mina. quer ir a Deus, Loko wena loko tem ka que ir por Jehovha Jesus. u fanele ku famba hi Jesu. Aleluia. Amém. Então, nós, cada dia que oramos, reconhecemos a Trindade divina. Hikwalaho wa masiku la hi khongelaka halakanya vunharhu ka nhungu. Aleluia. Amém. Jesus é Deus. Jesu i nhungu. Aleluia. Marcos 4:39.
Ka Marcos, capítulo 4, versículo 39. Jesus é Deus. Amém? Porque há alguns que dizem não, Vamos bangue inhi. Jesus é profeta. Jesus é um profeta. Aleluia. Ele é um homem especial, sim, foi um homem especial. E eu é muito logo sauleka. Mas ele é um profeta. Também é um profeta. Ele é um enviado de Deus. Ele é um mensageiro de Deus. E ele é ninguém tem maga. Algumas religiões até que não são cristãs Cada xixi tunga naquela quando reva Cristo. acreditam em Jesus. Porque Jesus é Isa. Eu sei Jesus é isso. Aleluia. Ele é um profeta, é mensageiro de Deus. Ele é ninguém lá com maga de Jeová. Aleluia. Mas Jesus é muito mais do que um profeta. Cambi Jesus é um profeta. Aleluia. Em Marcos 4, verso 39, É Marcos 4, versículo 39. a Bíblia diz assim: E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele avuka akauka amhevo ako kabimbi. Miela ugwi ni meho yilo gauka kuva ni malenga ya hombe. Aleluia. Amém. Jesus falou ao vento Yana ilo wula akamheho. e disse para o vento: Aquieta-te. Aula kamheho ako miela. E o vento se aquietou. Amheho uno miela. Aleluia. O único que pode ser obedecido pela natureza Loyo wangabe a ingisiwa himisava. é Deus. Inu mungu. Se Jesus não for Deus, Logo yuko Jesu ahinu mungu. como é que ele podia parar o vento? Yuko yinena wanga jukotisa kumieta. Como é que ele podia dar ordens ao vento? Yuko no kwa yenanga wulaula ni mheho. Aleluia. Amém. Mas ele deu ordem ao vento. Também eu lá ali no meio. Vamos aí. Aleluia. 2, 5, 7. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Então aproveito e ler mais um. E clamando com grande voz disse: Que tenham contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. 2. Marcos. Já estavas em Marcos 4, não é? Era só questão de... Oh, eu estou a ler 4, 5, 7. Tem razão. Mas 2, apesar de que vai de acordo com aquilo que estamos a tratar, mas vamos voltar 2, 5, 7. Diz assim: E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesu na wana akukholwa kathi akukaloyi angafile reve kakhelo ngananga azwantu bya wena titsetselelo kani leswi laha kuva tshamile avatsali vo karhi va wulawulisana timbilwini taci va ku hi ku yini loyi munhu a wulaku swa ku nga wa rukatela hi mani a nga tsetselelaku swiwonhu a hangi ka Nungungulu yexe. Amém. Aleluia. Quando ele disse: Perdoados te são os teus pecados, Loko yena wulile leswaku swi tsetselelwi a swikwavhu swa você wena não está blasfemando. va ku wa ya wula swa ku nga Por quê? Porque só Deus pode perdoar pecados. hi ku Jehovha yena ku a nga tsetselela swiwona. Aleluia.
Então quem é ele para perdoar pecados? hi yena n'wana loko a nga tsetselela swigovo Ele estava fazendo alguma coisa que só Deus pode fazer. yena a mali leswaku ntsena Jehovha hi yena loko a nga mali Porque ele é Deus. hi ku yena i Jehovha Aleluia. Porque ele é Deus. hi ku yena i Jehovha. Amém. Mateus 14, Ka Mateus 14 verso 33. verso 33 Diz assim: Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. 33. 14, 33. hi lava va nga hi lomu nga laveni va lomu khizamela va ku hi swinene n'wana wa Nungungulu. Aleluia. Amém. Adoraram a ele Va lomu e khosela disseram: Tu és o Filho de Deus. va ku n'wana wa Nungungulu. Portanto, se os apóstolos adoraram a Jesus Loko ku vapostoli va e Jesus não os repreendeu, kambe Jesu a não nga disse: va Não me adorem a mim, a nga va byela leswaku adorem a Deus Pai. khoselani Jehovha. Não foi isso, não disse isso. yena a nga Nos wulanga deixou adorar. i no va tshika va mu khosela Aleluia. Nos deixou adorar. i lo va tshika va mu khosela Mesmo lá onde eu li em Marcos 4, hambi niyani ka Marcos 4 aleluia. Vimos aquele gadareno quando vai lá, adora Jesus. hi vona laha a nga famba na ya khosela Jesu. Aleluia. Jesus não o repreendeu, não. Jesu a nga mu kanetanga hi Amém. Não disse está errado, adora a Deus, não. a nga mu vula leswaku a hi swona khosela Jehovha hi No livro de Apocalipse, ka ku vululelwa quando João recebeu a mensagem na ilha de Patmos, loko Johana a amukele mhaka le patu a Bíblia diz que ele quis ajoelhar yena a Bíblia vula leswaku yena i lavi ku para khizama adorar o anjo. leswaku a ta kota ku khizamela E o anjo disse: angilozi ku Eu sou o conservo teu. a ku mina ndzi mutirheli wa wena. Aleluia. Amém. Adora a Deus. Khosela Jehovha Não me adora a mim. nga ndzi khoseli mina Os anjos não aceitam adoração. a ti tsuma ti pfumeli ku khosela Sabem que a adoração é só para Deus. a swi twa leswaku a ku khosela hi ka Nungungulu. Aleluia. Amém. Mas Jesus foi adorado e ele não impediu ninguém. kambe Jesu i khosela a nga kanetanga munhu Meus irmãos, minhas irmãs, amakabye xisati va xinuna no Alcorão, laha ka Alcorão Surata 3, 185, 135, surata 3:35 diz que lembre-se de Alá, porque só Alá pode perdoar pecados. vula leswaku alakanya Allah hi ku ntsena Allah ya nga ku ta nga tsetselela swigovo. Aleluia. Amém. Está dizendo que Loko vula ku só Deus pode perdoar pecados. ntsena Jehovha hi yena loko a nga ku tsetselela swigovo. Aleluia. Se Jesus perdoou pecados, Loko Jesu a tsetselela é porque swigovo Ele é hi Deus. ku yena i Nungungulu. Amém. Aleluia. Ele perdoou pecados. Yena i tsetselela swigovo. Quando houve resistência, as pessoas começaram a falar. Loko veni ku ala vanhu sungula ku Disse: leva sua cama, levanta-te e vai. teka a mbedwa wa wena u famba. Aleluia. Amém. Porque o seu perdão foi aceito pelo Pai. Hi ku sa a ku titsongota ka wena ku pfumeleli hi Tatana. O perdão de que Jesus deu àquele homem A ku tsetselela loko Jehovha Jesu a nga foi nyika aceito pelo Pai. ku amukela hi Tatana. Aleluia. Amém. Jesus é Deus. Jesu i Nungungulu. Aleluia. Amém. O Surata diz outra vez, Surata a vula kambe Surata 22, 7, surata 22:7 diz que só Deus ressuscita os mortos. vula leswaku ntsena Nungungulu hi yena vuxaku vafi. Mas Jesus disse em João 4, Kambe Jesu u vulile ka Johana desculpa, João 11, ka João 11 44, 44 diz: Eu sou a ressurreição e a vida. a ku mina hi mina ndzi ku pfuka ni vutomi. Aquele que crê em mim Loyi a kholwaku ka mina ressuscitará. i ta pfuka Aleluia. Porque Ele é Deus. hikusa yena i Nungungulu. Amém. Amém. Aleluia. É engraçado Ndzi ta hlekisa que às vezes os muçulmanos perguntam assim: a vasulumani va vutisa ku onde é que Jesus disse: hi kwihi laha Jesu a nga vula Eu sou Deus, me adorem? hi mina Jehovha ndzi khozeleni. Aleluia.
Só que uma pergunta semelhante a essa devia se fazer aos muçulmanos. kambe achiutisa xa fana na lexi swa fanele ku mahiwa ka vasulumani Onde é que Jesus disse, hi kwihi jesu a nga vula eu nasci da Virgem Maria? mina ndzi tswaliwile hi Porque eles Virgem acreditam nisso. hikusa vona va kholwa ka leswi Onde é que Jesus hi disse, kwihi jesu a nga eu vula sou um profeta? mina ndzi muprofeta Porque eles acreditam que ele é profeta. hiku vona va kholwa leswaku yena muprofeta Aleluia. Amém. Não está escrito. na swi tsaliwanga Mas aquilo que fez, kambe leswi a nga maha fez-os acreditar que ele era um profeta. swi mahe leswaku vona va kholwa ku Aquilo que Jesus fez, leswi jesu a nga maha faz-nos acreditar que ele é Deus. swi hi maha hina hi kholwa leswaku Porque perdoou pecados, hikuva i tsetsele ressuscitou mortos, a vuxile vafi falou para a natureza e lhe obedeceu. a byela misava yi mu vhumela Ele foi adorado, não repreendeu ninguém, aceitou a adoração. i vhumela ku khozela Tudo aquilo que é de Deus. zwakhe leswi nga swa jehova Aleluia. Amém. Os apóstolos o adoraram avapostoli va mu e khozela continuaram a ensinar que deve se adorar. a swi soma magondzo swa swi fanele ku ve va khozela Amém. O Espírito Santo é Deus. a moya wo kwenzima hi Lembre-se que estou a falar da Trindade. ndzi vulavula hi vunharhu Aleluia. O Espírito Santo é a Deus. moya wo kwenzima hi nungulo Mateus 3:16. ka buku ka mateus 3:16 Aleluia. Ele diz: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. jesu lahana a babatisile i lo huma jalelo matini languta ki lo vululeka a moya wa ngungulu wu relela kota ku va henhla kakwe O Espírito de Deus, a moya wa ngungulu aleluia, o Espírito Santo, a moya wo ele kwenzima é Deus, yena i ngungulu aleluia, amém. O Espírito Santo é uma pessoa a moya wo kwenzima i munhu e não uma influência ou força. na ku nga hi nchumu xa ku kanganyisi ni ku ntamu Às vezes pensamos que o Espírito Santo é só uma força que vem para você falar línguas. aka moya hi timise leswaku a moya wo kwenzima i ntamu wu taku leswaku u talala hi tindzimi Não. O Espírito Santo é uma pessoa. a moya wo kwenzima i munhu E perceba que sendo ele uma pessoa, twisisa leswaku loko yena hi munhu ele sente, yena wa ele se entristece, yena wa kwata ele ensina, yena wa gondzisa ele pode reprovar, yena wa ala ele pode sair de você. yena nga huma ka wena Aleluia. Porque ele é uma pessoa. hiku yena i munhu Amém. Ele tem intelecto. yena ni vutivi Ele tem vontade. yena i na ni ku navela Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs. amaka xisati va xinuna Quando Jesus disse, loko jesu a te eu vou ao Pai mina ndzi ya ka dadana e rogarei ao Pai para vos enviar um outro Consolador. ndzi ta khongotela dadana leswaku a mi rhumela mun'wani munyimeli Porque a missão de Jesus hikusa ntirho wa jesu era vir pagar pelos nossos ku pecados nga ta hakela hi na cruz swikweleti do Calvário. leti hambanile Uma vez crucificado laha a nga e ressuscitado, a tlhela a vuka ele já tinha terminado o seu trabalho. yena wa mbetile ntirho wakwe O perdão do homem a ku tsetselelwa ka munhu dependia de crer, ku hela ka ku yena a se kholwa arrepender e crer em Jesus. a tisola a tlhela a kholwa ka E ele disse, eu vou para o Pai. yena ku ndzi ya ka dadana Mas quando eu chegar lá, loko mina ndzi vou pedir chika ao Pai para enviar o Espírito Santo, ndzi ta kombela dadana leswaku a rhumela para que ele esteja convosco. leswaku a ta ve na n'wina Aleluia. Nós estamos na era do Espírito Santo, meus irmãos, hina hi la ka moya wo kwenzima em que cada um de nós leswaku munhu mun'wani precisa de buscar a fanele ku ve a lava estar com o Espírito Santo. a lava ku ve ni moya Precisa de wo buscar a fanele ku ve a ser lava cheio do Espírito a Santo. ku a tala hi moya wo Cada um de nós precisa disso. a munhu mun'wani na byi laveka ku Aleluia. a leswi O Espírito Santo não é para o pastor, a moya wo kwenzima para alguns crentes especiais. a wa yeni vakristi lava Não. hlawuleka O Espírito Santo é para todos. a moya wo kwenzima i wa vonke Então, o que você precisa leswi wena swi lavekaku é buscar. ku ve u n'wi lavetela Aleluia. Eu disse, ele é uma pessoa. ndzi te munhu Vamos ler alguns versículos.
Efésios 4:30. Vale Efésios 4:30. Diz assim. Olha ali. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Munga vangeli usiwa na moya wa kubasa wa Nungungulu. Lowu munga fungiwa hawona hikota ya siku ga kutirulwa. Aleluia. Quando nós recebemos Jesus, Logo ine yamgela Jesu. nós somos salvos, Ina porque heponisi. nos arrependemos e cremos em Jesus. Hikuhitisolili kela hikolwa ka Jesu. Aleluia. A partir daquele momento, Kusukela kama lawo. o Espírito Santo está em nós. Amo kwensima ukahina. Amém. Mas ainda não fomos batizados, cheios de Espírito Santo. Kambe aise babatisiwa himoya wokwensima. Veja que Jesus, quando saiu do batismo, Vona ku Jesu loka humili. De João Batista. Ka Johana Babatisi. o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre ele. Amoya kwensima uchikile ngese ituba utakayela. E ele prometeu que isso aconteceria com todos os que crescem nele. Yena ulele zokushita maheka ka kwakhe lawa nga ta kholwa ka yena. Aleluia. Amém. Mas perceba uma coisa. Kambe swiseko kala. Você precisa de agradar o Espírito Santo. Wena u fanele ku u tsakisa moya Onde wokwensima. ele se entristece. Hikuyena wa kwata. Aleluia. Nós muitas vezes queremos que Deus faça as coisas como nós pensamos e nós queremos. Amakhati maningi lawa zoku Nungungulu ile leswi swi pimisisa ku byona leswi swi lavisa. Conforme os nossos apetites e costumes. Ile leswi swi lavisa ku byona. Ah, eu estou acostumado. Mina ndzi Eu tolovela. gosto assim. Mina ndzi swi lavisa ku yini? Será que isso satisfaz o Espírito Santo? Xana leswi swa tsakisa moya wokwensima. Isso não está entristecendo o Espírito Santo? Leswi a swi kwatisi moya wokwensima. Aleluia. Porque ele é uma pessoa. Hikuyena i munhu. O Espírito Santo não é uma coisa. A moya wokwensima hi É uma nchumu. pessoa. Yena i munhu. Aleluia. Se você abrir a porta do seu coração, Loko wena u vula nyangwa ya abra na ndleve, totalidade. yi vule Para que ele entre em si leswaku yena e te guie. a ku Porque a Bíblia fambisa. também diz: Hikusa Biblia kona aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus lava fambisiwaka hi são moya wa filhos de Nungungulu Deus. i vana va Nungungulu. Mas aqueles que não são guiados pelo Kambe Espírito de lava Deus, lava nga fambisiwi não hi são moya wa filhos de Nungungulu Deus. a hi vana va Nungungulu. E muitos de nós Avanyingi ka hina resistimos a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. halela ku va hi fambisiwa hi moya wokwensima wa Jehova. Somos guiados pelos nossos hábitos e Hi costumes, fambisiwa hi ku tolovela ka hina pelos nossos apetites. hi leswi swi lavisaka swona. Ah, eu sinto-me bem assim. Mina ndzi titwa khwatsi loko swi tshamisiko. Aleluia. Eu sinto-me bem assim. Ndzi titwa khwatsi loko swi Fazendo isto ou tshamisiko. fazendo aquilo. Na kumahisisa ku inyo kumesiwa ku ina. Então, se o Espírito Santo fica triste, Loko moya wokwensima wu kwata wu vula. aleluia. Porque às vezes pensamos que quem vai entristecer é o pastor. Akamaya pensa ku hayi mina nga kwatisa mufundhisi. Aleluia. Amém. O pastor é que vai ficar triste quando me ver assim. Mufundhisi Quando eu fizer isto. na ndzi kwatile loko Quando eu ndzi fizer ma- aquilo. Loko ndzi ma O, Espírito, o pastor é que vai zangar. pastor ya to kwata. O Espírito Santo. Amoya wokwensima ke. Aleluia. Porque ele vem para habitar em você. Hi ku yenetela ku ta tshama ka wena. Aleluia. Ele vem para habitar em você. Yenetela ku ta tshama ka Ele wena. pode estar ao teu lado, Yena nga vuve kona reveni ka mas wena. não te encher. Kambe a nga ku tati. Aleluia. Porque está triste consigo. Hi ku kwatile na wena. Você há de estar aqui Wena u ta ve la a subir e descer, na u noma na u chika. mas nada vai encontrar. Kambe u nga ta kuma Porque nchumu. está vazio. Hikusa u Vazio phanga. de Deus. U phanga Nungungulu. Aleluia. O Espírito Santo é uma pessoa. Amoya wokwensima i munhu. Atos 13, Ka Mintirho 13. 2. Diz assim, que 13, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Na va karhi va tirha a ntirho wa hosi na va yila a moya wa ku basa wu te ngalo ndzi hambanyiseleni Barnabasi na Sawuli entirhweni lowu ndzi wu viteleke wona. Aleluia.
O Espírito Santo é que escolheu Barnabé e Saulo. Amoyo bas hongalanga Barnabas na Saulo. Disse: separem eles para a obra para a qual eu os chamei. Ukuba hambani sikatiro lo mina nzingu. O Espírito Santo falou. Amo kuntima ula ulili. O que pode falar o Espírito Santo acerca de você? Jene já amo kuntima unga ula la. Tem alguma coisa para o Espírito Santo falar de você? Gwen chime já amo kuntima unga ula la gawe. Aleluia. Amém. O Espírito Santo pode escolher a você? Amoyo kuntima unga kulanga wen. Está tudo bem acertado para o Espírito Santo te escolher? Bitsamsekile já amo kuntima kulanga. Porque ele tem vontade. Hikusena wana vel. Ele faz o que quer, onde quer. Yana mahalisha la kulava. Muitas vezes não aprontamos as nossas vidas Amakati wenye na aitamsi sukati utomika. para que o Espírito Santo escolha, fale de nós, Leja kwa moyo kuntima kulanga nos oriente as coisas. Uhifambise kamchungu. Aleluia. Amém. Quando Jesus disse em Mateus 28:19, Loku Jesu aulika Mateus 28:19. ide, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fambani muwa babatisa hivi tugadadani nigamwana nigamoya wakubasi. Ele assumiu que o Espírito Santo é Deus. Yena uweja kwa amoya wokwensima inuhungu. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hivi tugadadani nigamwana nigamoya wakubasi. Entendam bem. Zisa kwa. Não é nos nomes, Ahika mavitu. é no nome. Ika vitu. Um só nome, Aviti kiunse. um só batismo. Ako babatisa Por isso que nós, ao batizarmos, Nikola hinera kubabatisi. não fazemos o que alguns fazem. Hai mahele shongena mamaha. No nome do Pai, Kavitu gadadani. no nome do Filho, Kavitu kamwana. no nome do Espírito Santo. Kavitu kamoya wokwensio. Aleluia. Amém. Porque esses dividiram o nome Ekula uno hambanisa mavitu. em 3 nomes. Mavitu mahaba. Então batizam 3 vezes. Kama babatisa makati Batizam 7 vezes. Batizam quantas vezes quiser. Não é assim. A Bíblia diz que no nome. Aleluia. É só um nome. E é só um batismo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Trindade não é ideia do Novo Testamento. Amém. Às vezes nós pensamos, não, a Trindade é coisa do Novo Testamento. A Trindade vem já do Velho Testamento. Nós vimos em Gênesis 1:26, quando Deus diz façamos. Aleluia. O homem foi feito à imagem de Deus. Significa que a imagem de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Aleluia. Por isso o homem tem corpo, alma e espírito. Aleluia. Amém. Fomos feitos à imagem da Trindade de Deus. Em Isaías 6, verso 8, diz assim a palavra de Deus. Isaías 6, verso 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. A quem enviarei? Deus está perguntando. Aleluia. Quem há de ir por nós? Aleluia. Quem há de ir por nós? Amém. E Jesus dizia: eu irei. Aleluia. Eu irei por nós. Aleluia. Portanto, não é ideia do Novo Testamento.
hikwalaho ku pimisa ka testamento Quando falamos da Trindade, estamos a falar de algo que vem desde o Velho Testamento até o Novo. loko vulavula hi vunharhu vula leswi swi ta kusuka ka testamento ka khale ka la le ka Yesu. Aleluia. Podíamos ver de novo Mateus 3, 14 a 17, João 14, 16 a 17, mas já lemos esses versículos e eu creio que está clara essa explicação. Mina ndza khona leswaku swi zwisisile khwasi. A unidade e humildade, unidade, humildade e amor. A ku humbana ni ku titsongahata ni rirhandzu. Quais são as lições que nós temos que tirar da Trindade Divina? Zwini leswi ni fanele ku hi swi susa la ka vunharhu ka nhungu. O que nós podemos aprender de Deus? Zwini leswaku hi nga gondza ka nhungu. Um Deus em três pessoas. Ntungukulu ka vanhu vanharhu. O que nós temos que aprender ali? Zwini leswaku hi nga gondza hina laha. Filipenses. Ka va le Filipi. Vamos ler Filipenses 2. Aleluia. Verso 6 a 8. Diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Filipenses 2, 6, 8. Loyi hambu leswi a nga hi loyi hambi leswi a nga hi xiyin'weni xa Ntungukulu a nga alakanyangi leswaku a ku ekana ni Ntungukulu chilo a faneleke ku namarhela ka xona. Kanileswi i lo timahawanya lidede a teka xiyimo xa vunandza a va loyi a fananaku ni vanhu na a kumile a hi ni tshamela ga munhu i lo tikoramisa a yingisa ka la ku feni ina ni ku fa ka xihambani. Amém. Aleluia. Estamos a falar da unidade, humildade e amor. Hi vula ku patsana ni ku titsongohata ni rirhandzu. Aquilo que nós temos que aprender da Trindade Divina. Leswi hi faneleke hi gondza ka vunharhu ka nhungu. Jesus, sendo em forma de Deus, Jesu na hi mufananisi wa Ntungukulu. ele dependeu de Deus. Yena i lo tileka hansi ka Ntungukulu. Dependia da vontade do Pai. A maha ku rhandza ka Tatana. Onde ele podia fazer o que ele quisesse. La yena a nga maha leswi a swi lavaka. Porque ele era Deus. Hi ku se era Ntungukulu. Mas não fez isso. Kambe yena a nga mahanga. Aleluia. Não teve por usurpação ser igual ou superior a Deus. A swi n'wi karatangi ku ve a fanana na Ntungukulu. Amém. Vamos para o teu lado. A fambeni ka ndyangu wa wena. Quando você casa, Loko wena u chata, você torna-se um só com sua esposa. wena maha munhu ntsena ni nsati wa wena. Aleluia. E qual é o espaço da sua esposa? Hi gihi a wu tshami ka nsati wa wena. Ela diz: eu sou igual a você. A ku mina ndzi fana na wena. Então aqui Hikwalaho eu laha também posso decidir. mina ndzi nga vula leswi faneleke mahela. Não é o que fazemos muitas vezes. Hayi leswi mahaka makati manyingi. Subimos na cabeça do nosso marido, Hi na mahehla ka nhloko ka nuna. montamos, como é que se chama? Batomo, como é que se chama isso aí? Hã? Freios. Ah, ok. Montamos freios, na boca do nosso marido. Aleluia. E começamos a controlar. Hi vala ku hi mufambisi. Aleluia. Amém. Começamos a controlar. Hi vala ku hi mufambisa. Somos iguais. Hi wa fana. Não é o que se diz hoje. Hayi swona hi vulaku nyamusa. Somos iguais. Ha fana. Somos iguais. Ha fana. Aleluia. A Bíblia diz: A Bíblia diz: Jesus, sendo em forma de Deus, Jesu na sendo ele Deus, na ku hi yena não teve por usurpação ser igual a a Deus. swi karatangi ku ve a fana. Aleluia. Ele se humilhou Yena ni titsongohata diante de Deus. hi laha ka nhungu mahlweni ka nhungu. Já imaginou tudo isso que ele fez? Hi ya tivisa swi leswi a nga maha. Aleluia. Ele se humilhou. Yena ni titsongohata. Aleluia. Amém. Direitos são iguais, sim. Na madireito ma fana ina.
Mas você tem que se colocar no seu lugar. kambe wena u fanele ku tshama ka ndhawu ka wena. A Bíblia diz: sujeite-se ao seu marido. A bibele yi titsongohati ka nuna wa wena. Sujeite-se. Titsongohati. Aleluia. Sujeite-se a ele. Titsongohati ka yena. Amém. Não procure fazer mais do que isso. U nga lavi ku maha byo tala ku hundza leswo. Mas quando você não se sabe sujeitar ao seu marido, kambe loko u nga swi koti ku tsongohati você ka vai nuna começar wa a wena. decidir as coisas. Wena u ta vala ku ve u maha zwilo hi ku rhandza ka wena. Não. Você dá opinião ao seu marido. Wena wo Você pode chamar a atenção ao seu marido. wena wo vula nuna na wena. Mas você não pode decidir sobre o seu marido. Wena u fanele leswaku u no vulavula A Bíblia ku maha diz nuna wa wena. A bibele que yi não, Paulo diz que não aceito que a mulher ensine o marido. Paulo a nga pfumeleli leswaku a wasati a dyondzisa wanuna. Aleluia. Mas que a esposa possa dar uma opinião, possa como é que, corrigir o marido. Sim. Laha nsati a fanele ku ve a vunana ni nuna wa yena. Aleluia. Porque é para isso que Deus lhe fez. Hikusa hi zweswi nungu nga nga mahela swona. Mas nós queremos decidir. Kambe hina hi la ku Ah, não, isso aqui é assim. leswi hi hlamusaka ku Ainda quero falar o marido, é assim. la na hala ku vula nuna Ainda quero, é assim. a ku hi leswi Você está perdendo o seu lugar. wena wo luza u tshama ka wena. O Espírito Santo vai ficar em você, A moya ku tsengo u ta tshama ka wena. vai gostar. U ta rhandza. Aleluia. Vai se entristecer. U ta kwata. Porque aprendeu a sujeitar-se a Deus Pai lá. Wena i dyondzile Aprendeu a sujeitar-se a Jesus. I dyondzile ku va titsongohata. Vamos mais um bocadinho. Eu muitas vezes falo, A mhaka to yi ndzawu os lawula. homens levam porrada. Vavanuna Só que hoje, kambe nyamusi irmãs também vão levar porrada. a vavasati na va ta. Aleluia. Amém. Mas vamos ver o que é que o Espírito Santo faz. Hi tolovele leswi a nga ku nsima ma nga ku swona. João 16:14. Johana 16:14. Aleluia. Tudo isso nós estamos a aprender da Trindade. Leswi leswi dyondza ka vunharhu. Há uma perfeita harmonia, Ku na ni ku twanana ka vona. humildade entre as três pessoas da Santíssima Trindade. A ku titsongohata ka vanhu vanharhu. Aleluia. 16:14. Jesus, quando vai ao Pai, antes da crucificação, Jesu loko a ya ka dadani na a nga se diz: se é gongozela. possível, papá, A ku loko swi koteka passe este dadani. cálice de mim. Passe este cálice de mim. Hundzisa bombi leki ka mina. Aleluia. Mas se não for, Kambe loko swi nga ri swona. seja feita a tua vontade. A ku maheki ku rhandza. Isso é submissão. Leswi ku titsongohata. Aleluia. É Ku submissão. ti veka hansi. Mas ele estava consciente de que era Deus. Yena a swi leswaku i nungungulu. Ele esteve na criação de todas as coisas. Yena ve kona ku vangiwani ka zwontsho. Mas sabia se colocar no seu lugar. Kambe a swi kota ku ya ti veka ka ndhawu kakwe. Aleluia. Amém. 16, verso 14. Ele me glorificará. Vamos ler 13 também. Aleluia. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Kani leswi loko a chikeli loyi a nga moya wa swinene. ele vos guiará em toda a verdade. I ta mi rhangela swinene ni swona. Porque não falará de si mesmo, Hikuva a nga ta vulavula a bya vutsumbu kakwe. mas dirá tudo o que tiver ouvido. Kani leswi i ta vula swihi leswi mina ndzi nga zwiswa. Kani leswi ni swihi leswi a ta nga zwiswa. E vos anunciará o que há de vir. I ta vulavula ha swona. Ele me glorificará, I ta ndzi dumisa. porque há de receber do que é meu Hikuva i ta teka leswi swi nga swa mina e vos há de anunciar. a mi bikela swona. Aleluia. Amém. O lugar do Espírito Santo. A wu tshami ka moya wo kwetsima. A Bíblia diz que o Espírito Santo não vai se exaltar. A Bíblia diz a moya wo kwetsima u nga ta O Espírito Santo não vai reivindicar ser Deus. A moya wo kwetsima u nga ta timaha ni. Antes o Espírito Santo vai glorificar a Jesus. A moya wo kwetsima u ta khozela. Porque ele falará do que é dele. Hi ku ya i ta vulavula leswi nga Falará daquilo que ouviu do Pai. I ta vulavula leswi a ta nga zwiswa ka dadani. Aleluia. Colocou-se no seu lugar. A ti veka ka vutshamo kakwe. São três pessoas na Santíssima Trindade. Vanhu vanharhu eka Jehovha. Sim, Senhor. Ina. Aleluia. Mas a lição que nós aprendemos é humildade, Leswi ni hi dyondzaka ku titsongohata, unidade ku vumbana e amor perfeito. ni rirhandzu leyi tshamisekeke. Aleluia. Pode estar imaginando um casal.
hi nga pimisa que kazana vivem juntos. lava tshama ku Estou a falar xikava especificamente do casal. ndzi vulavula futhi hi kazana Suponhem que há amor. pimani ukhakuwa kuwa ni rirhandzu vapima ku khwathela ku na munhu le hansi va pima ku khwathile loko na ku ni rirhandzu Mas não há amor. kambe a ku na rirhandzu Aleluia. Amém. Não há amor. a ku na rirhandzu E é aquilo que muitas vezes são os nossos lares. hi leswi swi mahekaku migangweni ya Nós vivemos uma vida de faz de conta somos um casal. hina hi hanya vutomi loko ku khwatsi hu va kasala Mas não somos um casal. kambe a hi kasala Temos outros objetivos obscuros. hina ni swin'wanyani swi pimisaka swa ku biha Aleluia. Que nós estamos lá. swa ku a swi kona ni Amém. Aprenda a lidar com o seu parceiro como Deus lidou com os outros dois elementos da Santíssima Trindade. gondza ku ve u zwanana ni muakelani wa wena kota leswi jehovha yena a nga zwanana ni lava ku ntsini Eu disse próximo. Com seu marido. ni nuna wa Aleluia. wena Amém. Aleluia. Humildade. a ku titsongohata Unidade. a ku umbana Saber que vocês são um. mu tiva leswaku n'wina mun'we Não é o que a Bíblia diz. a leswi a bibele yi vulaka Quando se casam, dois são uma só carne. loko va chata vambirhi va mahanya mayin'we Mas onde é que são dois numa carne? hi kwihi va nga vambirhi va hanya mayin'we Quando está aqui na igreja, loko yi kona la kerekeni fala é soprano, né? Primeira voz. Mas quando está em casa, é décima voz. Amém. Vamos aprender isto. a mi gondzeli Aleluia. Falamos da Trindade Divina hoje. hi vula leyi vunharhu ka nungulu nyamuka E dissemos assim como ele, a Trindade está relacionada. hi vule leswaku leswi u nga tshamisa byona vunharhu É assim como nós devemos nos relacionar nos nossos lares. hi swo leswi ni fanele ku yi tshamisa byona É assim emiweni que os filhos devem se relacionar com seus hi pais. leswi a vana fanele ku va tshamisa byona ni vatswele Em harmonia, la ka ku zwanana unidade, la ka ku umbana amor. la ka Tem lirhandzu que haver isto. hi fanele ku swi ve kona leswi Aleluia. É assim que deve ser a relação na igreja. hi swo leswi fanele ku tshamisa byona ekerekeni Amém. Porque se não tivermos isso, loko hi nga hi na swi leswo vamos começar a nos empurrar hi aqui. ta va loko hi chovana Aleluia. Eu já contei uma vez aos irmãos ndzi vulile khadiginga que makaya usávamos um templo no Maputo, no Xamanguru, leswaku a tisa phepela maputi xa makulu há 34 anos atrás, ou 5. 34 35 malembe le ndzhaku Aleluia. E quando chegávamos em cada domingo, loko hi chikela ka sonto encontrávamos o púlpito em sítio diferente. hi va kuma a pulpito ka matshamelo yo hambana Os bancos virados para um lado. a mabanku na Você ia outro domingo, apanhava os bancos estão virados para lá, o púlpito a está soti lá. yin'wanyani u kuma ku a chiluvela Outro dia chiliya ia apanhar o púlpito do outro lado, a ka n'wanyani u kuma ku chiluvela chika gwentlhe porque havia guerra loko ku wa ni ku holova entre os obreiros da igreja, entre os pastores lá. ka vatirhi va kereke a va fundisa leniya Então aquele minou ali, aquele minou ali, aquele minou ali. Então cada um tinha que arranjar, pelo menos tirar daqui o púlpito e colocar aqui. munhu mun'we a fanele ku ya veka ka vutshamo ka yena chilovela Aleluia. Amém. Mas isso tudo acontece se nós não soubermos viver como a Trindade. leswi swi maheka loko hi nge koti ku hi hanya hi vunharhu wu kasi Aleluia. Amém. Deus nos dá o exemplo de uma vida coletiva. jehovha a hi nyika xikombiso xa vutomi le ka ku hi hanya vutomi Somos muitos, hi vanyingi mas devemos ser um. kambe hi fanele ku hi ve munhu Como Deus disse lá, Neemias diz que levantaram-se e construíram os muros de Jerusalém como um só homem. va sukile va aka a makhumbi ya jerusalema wu khwasi munhu mun'we Aleluia. Amém. Se uniram va no va tsana com humildade, hi ku com tsongohata amor. hi rirhandzu Aleluia. E fizeram a obra va mahatiro sem reclamações. na ku nga hi na ku kanetana Amém. Olhe para a sua própria vida. tuka vutomi ka wena Portanto, eu disse que o Espírito Santo é uma pessoa. hi leswaku a moya ku ntsema hi munhu
Falei de Jesus que é Deus, está provado que Ele é Deus. Falamos um pouco de Deus no geral. A Trindade Divina, portanto. Aleluia. Isto tudo para nós percebermos estes 3 passos. Fique no seu coração. Vamos levantar para orar. Aleluia. Se você ainda não está sujeito a esse Deus, é o momento de decidir entregar a sua vida a este Deus. Aleluia. Amém. Entrega a sua vida a este Deus. Porque Ele é. Ele é. Aleluia. Você não tem alternativa. Nada. Deus é. Aleluia. Você pode dar volta, até terminar em Deus. Aleluia. Amém. Por isso que muitos até rejeitam. Ah, não, eu igreja não vou. Eu vou curandeiro, eu vou para cá, vou não sei o quê. Vai para cá. Quando estiver nas últimas, no último momento para morrer, é quando estiver a dizer Deus. Aleluia. Porque Ele é. Amém. Ele é. Você vai terminar nele. Amém. Até os grandes curandeiros fazem tudo, não sei o que, depois dizem, se Deus quiser. Sabe por quê? Eles creem que Deus existe. Aleluia. Só que eles não obedecem. Eles creem como os demônios creem. Os demônios creem que Deus existe, mas eles não obedecem a Deus. Este é o único problema. Aleluia. Mas Deus é. Tudo vai terminar em Deus. Vamos orar.